pessoal aqui do meu canal no YouTube Didascalia. Nós estamos aqui para estudar mais uma dica muito importante de interpretação da Bíblia. Depois de muitos anos ministrando teologia em igrejas, seminários, faculdade teológica também, eu percebi que uma das matérias mais importantes que forma ali o alicerce da teologia é essa matéria de interpretação da Bíblia, também conhecida como hermenêutica. Ela é muito importante, porque ela é a base de todos outros textos que você vai estudar e que ensina você a manejar bem a palavra da verdade. Então, se você acompanhar esse curso, essas dicas, desde o início, e também as outras que virão, eu tenho certeza que vocês vão compreender muito bem esse conteúdo que é muito importante. E até aqui, nós já vimos as seguintes dicas. Eu vou colocar para vocês o que nós já vimos até aqui. O primeiro texto que nós estudamos fala sobre a necessidade de ter paciência e perseverança diante de um texto. A gente precisa ter paciência, analisar, pesquisar. A segunda dica é leia em versões diferentes. Procure aí 2, 3 Bíblias com versões diferentes, porque isso aí já ajuda muito você tirar uma possível dúvida que aparece aí para você. Terceiro, analise o versículo à luz do seu contexto. Eu falei aqui que você não pode ficar pegando versículo fora de contexto. Isso aí dá margem a muitas heresias e ensinos errados. Não podemos fazer isso. Outra dica que eu dei, a quarta, é a necessidade de você buscar o significado original da palavra. Porque a Bíblia não foi escrita nem no português e nem no inglês, ela foi escrita num outro idioma, no grego, no hebraico, no aramaico. E através de comentários, de Bíblias, de livros mesmo em português, a gente já consegue buscar o significado de uma palavra importante no versículo. Porque às vezes no português não tem uma palavra correta para aquele palavra que é usada. E isso enriquece muito a nossa compreensão. E outra dica, esteja atento ao abismo cultural. Há um abismo muito grande de séculos, abismo da cultura, de culturas diferentes, de regiões diferentes, de épocas diferentes, da língua, tudo é uma coisa muito importante você procurar conhecer. Então, se você não viu ainda essas dicas que eu deixei, eu explico mais detalhadamente. E a última dica que eu dei foi sobre a questão da revelação progressiva de Deus. Que é importante a gente saber que a Bíblia foi escrita, é um registro da revelação progressiva de Deus. Se a gente não entende isso, esse detalhe importante da progressividade da revelação de Deus, a gente fica perdido. O Antigo Testamento foi escrito numa época, o Novo Testamento veio depois e ele traz mais revelação. Então, isso que é importante conhecer. Agora, a dica de hoje que eu quero deixar para vocês é o seguinte: interprete a Bíblia teologicamente. Interprete a Bíblia teologicamente, comparando escritura com escritura, comparando um texto com outro texto. Eu vou explicar o que significa essa dica de comparar texto com um texto. A Bíblia é um livro, é uma unidade literária formada por 66 livros. Esses livros formam uma unidade. E por ela ter sido inspirada por Deus, ou ter sido soprada por Deus, ter tido origem em Deus, e Deus usando autores, movendo os autores para escreverem um texto inerrante, infalível, eles foram conduzidos por Deus. Há nesse livro uma harmonia muito grande e não pode
haver contradições e erros nos seus escritos. Ela é inerrante, ela não contém erro e nem leva o homem ao erro. Muitas vezes o problema está na nossa maneira de interpretar esses textos. Então, assim como tem textos que são, quando você lê sua Bíblia, você percebe assim que tem textos aparentemente contraditórios, que tem textos assim, obscuros. Esses textos precisam ser analisados à luz de outros textos mais claros, que têm mais conteúdo. Você não pode ficar só numa passagem. Você, quando tem um texto que você está na dúvida ali, você precisa procurar outros textos para você chegar a uma conclusão sobre aquele aquele texto que você está tendo dúvida. Então eu vou dar agora para vocês alguns exemplos de como que isso funciona. Por exemplo, lá no texto de Mateus 21, 22, está escrito assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tem gente que pega essa passagem e fala assim, não, tudo que eu pedi, crendo, eu vou receber. E quando às vezes ela pede uma coisa com fé, com muita confiança, às vezes ela não recebe. E ela fala, o que aconteceu? Só que esse texto é um versículo, que é um versículo assim, que você pode ter uma dúvida, fala assim, bom, se eu pedir eu vou receber? Mas você precisa analisar esse texto à luz de outros textos. E tem um texto lá em 1 João 5,14, que ele diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, agora aqui já fala que se a gente pedir segundo a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. Você pode pedir uma coisa com fé, muita fé, mas se não for da vontade de Deus, ele não vai ouvir. Então, vocês estão vendo que um texto vai complementando o outro. E uma teologia, uma doutrina tem que ser analisado à luz de outros textos, porque a Bíblia forma uma unidade. Então, esse é um exemplo. Vamos lá em mais um exemplo. No Salmo 37, versículo 25, fala assim, fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu já vi muita gente criar a doutrina de que o cristão, o crente verdadeiro não passa fome, baseado nesse versículo aqui. Ele pegou um versículo e formulou uma doutrina em cima desse versículo. Mas se ele for analisar outros textos, analisar esse texto teologicamente, comparando escritura com escritura, ele vai perceber outras coisas. E junto com esse versículo, a pessoa pode acrescentar aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se ele fizer isso e não comparar com outros textos, ele vai perceber que isso não é verdade. O apóstolo Paulo, que vocês conhecem muito bem a história dele, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele descreve tudo que ele passou. Tudo. E ele, lá no versículo 27 do capítulo 11, ele fala assim, depois de descrever tudo que ele passou, ele coloca em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Olha só, o apóstolo Paulo, ele passou fome, sem olharmos a questão histórica do primeiro século, a igreja, perseguição terrível. Então, você não pode criar a teologia da fome
de que cristão não passa fome baseado num só versículo. Você tem que analisar outros textos das Escrituras também. Vamos lá, mais um versículo que é muito usado, muito mal entendido, por falta de fazer essa comparação. Isaías 53, 4 fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Você já deve ter visto muita gente falando que se você crê com fé, Deus vai te curar, porque isso é uma promessa de que Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, se você está com uma enfermidade, é porque você não está tendo fé, porque Jesus já tomou sobre si, já levou todas as nossas enfermidades. Você já viu essa história aí em algum lugar? Eu estou cansado de ver. Eu já vi tanto em igreja como também no YouTube, e pessoas que são assim fiéis, tementes a Deus, mas caem nesse equívoco teológico. Se você for lá para Mateus 8,17, você vai entender esse versículo. Lá ele fala assim, que Jesus estava ali em Cafarnaum, realizando muitas curas, e depois Mateus ele escreve, dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse versículo, na verdade, ele está falando sobre o ministério de Jesus, que seria marcado por curas. E depois dele realizar tantas curas ali, Mateus, movido pelo Espírito Santo, ele falou isso: olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Vocês estão vendo a importância de você comparar um texto com um texto? Não ficar só num versículo fora do contexto, mas a Bíblia precisa ser analisada teologicamente, comparando um texto com outro texto, vendo a Bíblia como uma unidade. Sem isso, as pessoas fazem loucuras com o texto, que é isso que a gente vê. Certa vez, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ali no deserto da Judéia, é interessante que o diabo chegou perto dele e usou um texto bíblico, usou um versículo da Bíblia, usou o Salmo 91. E lá em Mateus, no capítulo 4, versículos 5 e 7, é interessante observar esse texto, porque Satanás ele usou um texto da Bíblia e Jesus falou para ele assim: olha, mas você está errado isso que você está fazendo. Você está usando um texto sem levar em consideração outros textos. O texto fala assim: então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo, lá no pináculo, na parte mais alta de onde que dava para todo mundo observar lá embaixo, onde tinha muita gente, e disse-lhe: se você é o Filho de Deus, já que você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, olha só, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E ele já estava mandando pular. E ele usou um texto, um pedaço de um texto, para tentar Jesus. Está vendo o perigo que é esse negócio de texto fora do contexto? Até o diabo gosta disso. E Jesus, ele respondeu, né? Olha, você está errado. E ele fala assim, também está escrito. Ou seja, ele pegou uma outra parte da Escritura e falou assim, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Foi uma aula de hermenêutica ali, porque Jesus ele sabia usar a Escritura sem ficar fazendo essas loucuras de pegar texto isoladamente e criar doutrina. Isso que a gente está vendo para
tudo quanto é lugar, as pessoas, e eles gostam disso, eles gostam de coisas sensacionalistas e que pessoas passam por cima de texto e que colocam uma coisa boa para ela. Mas a gente não pode fazer isso no texto. Um outro exemplo é com relação à fisiologia humana. Tem algumas pessoas que elas são especialistas em já fazer uma divisão toda certinha do ser humano, como que a composição humana, coisa que os autores nunca tiveram essa intenção, mas eles querem fazer. E para isso eles vão pegar versículos para provar essa doutrina deles. Lá em Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, fala de espírito, alma e corpo. Por causa desse versículo aqui, muitas pessoas eles fazem a divisão do homem ao homem é corpo, alma e espírito. E a pergunta é, será que os autores tinham essa intenção? Será que eles sabiam como que era essa composição interna humana? Se a gente for coerente com o texto da Bíblia, fazendo essa interpretação de um texto e de outro texto, nós devemos ser coerentes e verdadeiros e pegar também outros textos que falam sobre o mesmo assunto. Esse texto aqui, Tessalonicenses, parece que está fazendo uma divisão de três pessoas, né, de três partes, mas tem texto que fala de duas. Lá em Hebreus 4:12, fala, não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Aqui já fala de corpo e alma. Tem outras passagens que fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ou seja, a Bíblia, às vezes, ela usava intercambiavelmente alma e espírito. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. E essa parte material, tem hora que ela é chamada de alma, tem hora que ela é chamada de espírito. Então, eles não tinham o propósito de dividir o homem em três, colocar um triângulozinho, corpo, alma e espírito, e embaixo um outro triângulo, pai, filho e espírito. Isso aí não tem uma aparência de bonitinho, mas isso aí não é bíblico. Então, só para finalizar, eu quero reforçar essa ideia. Sempre quando vocês pegarem um texto da Bíblia, procure, se está com dúvida, procure comparar com outros textos. Outra coisa, eu vou deixar um exercício aí para vocês que gostam de estudar, para vocês pegarem as escrituras e comparar com outras escrituras. E o texto que eu quero colocar para vocês aqui é João no capítulo 15. Aquele texto que fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. E depois lá no versículo 6, fala, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará, apanham, lançam no fogo e queimam. E a pergunta é, será que baseado nesse texto nós podemos criar uma doutrina do inferno? Será que esse texto aqui está falando de inferno? Como que outros textos nos ajudam a entender o significado desse texto? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é um texto lá de 1 Coríntios 6:9, que fala lá que os adúlteros e os bêbados não herdarão o reino de Deus. Será que um adúltero e um bêbado vai herdar o reino de Deus? Como que a gente vai entender esse texto à luz de outros textos da Bíblia? E o que esse texto está querendo dizer?
Então essas são algumas dicas que eu quero colocar para vocês até aqui. E essa dica de hoje é muito importante. Procure sempre comparar um texto com outro texto para você não ficar criando doutrina em cima de uma passagem só. O texto lá de Tiago que fala: verificais que uma pessoa é salva por obras e não por fé somente. Esse texto, como que você vai entender isso? Você tem que analisar com outros textos também, tá bom? Então fica aqui uma dica, estude um pouquinho e semana que vem nós vamos colocar mais uma dica aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado e até lá!